Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal Conecta. Aqui você fica bem informado de tudo o que acontece em Catanduva e região. E vamos aos destaques de hoje. Temporal faz estragos em Catiguá e Potirendaba. Defesa Civil emitiu alerta de temporais e frente fria. Prefeitura de Itajubi abre inscrições para concurso público. E hoje é dia de clima político com o Dr. Newton Cândido. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Conecta, que já está no ar. Um temporal registrado na tarde de ontem provocou estragos em algumas cidades da região. Em Catiguá, parte do telhado da igreja São Sebastião foi arrancada com o vento, assim como uma palmeira, que também foi arrancada. Em Potirendaba, o vento forte arrancou o portão e o telhado de uma oficina mecânica. Um vídeo mostra o momento em que o vendaval arranca o portão de ferro e o telhado de estrutura metálica. Meu Deus do céu! Meu Deus! Senhor amado! Tem misericórdia! A chuva forte também provocou quedas de muros, árvores, destelhamento de casas e rompimento de cabos de postes de energia elétrica. Segundo a Prefeitura de Potirendaba, Guarda Municipal e Defesa Civil apuram os estragos provocados pelo temporal. Não há registro de vítimas. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma frente fria no noroeste paulista, com previsão de fortes temporais até sexta-feira. Há possibilidade de pancadas de chuva virem acompanhadas de raios e queda de granizo, além de rajadas de vento de até 70 km por hora. Segundo a Defesa Civil, é esperada maior concentração de chuva nas regiões de Araçatuba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Os acumulados podem chegar aos 100 milímetros, chuva considerada forte. Os moradores dessas regiões devem permanecer atentos às recomendações da Defesa Civil e jamais enfrentar áreas alagadas ou com enxurradas. Começaram ontem, dia 24, as inscrições para o concurso público de Itajubi, que seguem até o dia 12 de novembro. São 4 cargos de nível superior, 1 de ensino médico técnico e 10 de ensino fundamental completo ou incompleto, com 27 vagas disponíveis no total. Os cargos que exigem nível superior com taxa de inscrição de R$ 100 são assistente social, biomédico, gestor de patrimônio e psicólogo, com uma vaga disponível para cada. Já o cargo de ensino médio técnico, cuja taxa de inscrição é de R$ 75 para orientador social, também com apenas uma vaga. E os cargos de ensino fundamental completo ou incompleto são agente de combate a endemias, auxiliar eletricista, operador de máquinas, tratorista, auxiliar de encanador, auxiliar de pedreiro e padeiro. Todos com uma vaga disponível para cada. Auxiliar de escriturário 2, 2 vagas. Motorista, 5 vagas. E auxiliar de serviços gerais, 8 vagas. O valor da inscrição é de R$ 50. Os interessados devem acessar o site www.institutounic.org.br, clicar no ícone do concurso público da Prefeitura de Itajubi, no botão Mais Detalhes e no botão Realizar Inscrição. A prova objetiva será aplicada em Itajubi, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município. A data da prova, segundo o edital, é o dia 10 de dezembro, nos períodos da manhã e da tarde.
Uma madeireira de Cedral foi multada por irregularidades na última segunda-feira. De acordo com a Polícia Ambiental, ações de fiscalização de madeira nativa estavam sendo feitas quando constataram que a empresa tinha estoque de madeira sem comprovação de origem. No total, foram encontrados 157,465 metros quadrados de várias espécies de madeiras. A empresa foi multada e toda a madeira foi apreendida. A Prefeitura de Catanduva abriu inscrições para o curso de capacitação de técnicas de costura para tecido plano e malha. O curso é oferecido gratuitamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Sebrae. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3531-9793 e as vagas são limitadas. Oi, Natália, é o pessoal do Conecta. Estou aqui no Rio de Janeiro, em frente à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Juscerja. E olha aqui, ó, aqui nós temos uma solução que foi dada de mobilidade urbana em que foi utilizado o VLT. O VLT é veículo leve sobre os trilhos e reparem que ele se concilia muito bem, diferente do trem que tem que parar as ruas muito tempo. O VLT não. O VLT ele fica conciliado com o trânsito e o trânsito, inclusive os carros só param quando ele atravessa na frente dos carros. Ó, eu estou aqui na avenida, na rua São Bento com a avenida Rio Branco, né? E vejam, ó, aquele trecho ali no meio da rua, né, da avenida é o trilho aonde o VLT passa. Então veja que os carros não ficam parados muito tempo, né? Os carros eles param só no momento de trânsito desses veículos leves sobre trilhos, né? Eles funcionariam como um ônibus um pouco maior, levando a população de um extremo a outro da cidade de Catanduva, caso esses locais hoje, onde o trilho do trem passam, fossem utilizados, né? Sejam utilizados para essa solução, tá? Eu vou mostrar para vocês as imagens aqui, mas ó, Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco com a Rua São Bento. Tem dois locais ali, ó, atrás de mim, aqui, ó, bem aqui, ó, aonde, ó, aqui, ó, os carros cortam, ó, a passagem do VLT, tá? Não interrompe, então, o trânsito quase nada, são segundos, tá bom? Um grande abraço para vocês, acho que falta as nossas autoridades aí abrirem um pouco a mente. Um abraço. Aí, pessoal, ó, estamos aqui pertinho do Museu do Amanhã e reparem, ó, tá vindo um VLT, né? Cruzando aqui, ele está em sentido à Avenida Rio Branco, cruzando a Rua São Bento. Reparem quantos segundos ele interfere no trânsito, ó. É muito rápido, tá? Então ele não interfere nada no trânsito, ele pode perfeitamente ser compatibilizado aí com os carros, etc. Reparem que nessas ruas aqui, ó, trafegam veículos também, né? Então falta um pouquinho de criatividade aí para as nossas autoridades, para elas utilizarem e pedirem a cessão dessa área que será não utilizada com a retirada dos trilhos, para colocar, por exemplo, um transporte como esse, muito eficiente aí para o transporte de pessoas, né? Que daria aí retiraria aí uma grande quantidade, por exemplo, de ônibus. Esses ônibus que hoje estão totalmente sucateados em Catanduva. Então, com uma solução dessa, o investimento inicial realmente ele é acentuado, mas é uma solução muito boa e que levaria aí a população de Catanduva num outro patamar de mobilidade, tá bom? Um grande abraço. Ó, então nós estamos aqui no Rio de Janeiro, nos cruzamentos da Avenida Rio Branco com a Rua São Bento. O VLT acabou de passar, ó, e o trânsito já está liberado, tá bom? Um abraço. A sessão desta terça-feira foi rápida. Apenas uma matéria foi analisada e votada e recebeu vistas para 10 dias. Trata-se do PL 114/2023, de autoria do prefeito Padre Osvaldo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2024.
Como regra, as sessões para análise da peça orçamentária são reduzidas, tendo apenas 30 minutos de expediente. Além disso, os vereadores discutiram a possibilidade de receber a emenda impositiva, que é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à lei orçamentária anual, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições. Do orçamento de 2024 do nosso município, gostaria de parabenizá-lo por duas vezes. Primeiro, por trazer aqui o presidente da Abracan, que deu uma aula para nós aqui, o senhor Rogério de Lima Rodrigues. Se eu estiver falando o nome completo dele errado aí, o senhor, por favor, me corrige. Rogério Rodrigues da Silva. Obrigado aqui ao Diego aí, sempre atento. Ao doutor Rogério, presidente da Abracan, que nos alertou que todos os municípios, a maioria dos municípios aí, estão fazendo a emenda impositiva. Então, queria parabenizar o senhor, né, que trouxe, né, Rogério aqui, que nos alertou. Foi mudado aqui em primeiro e segundo turno, a lei orgânica, né? Então, hoje o orçamento estimado aí, né, previsto para 2024, é uma previsão orçamentária de 823 milhões de reais, né? Claro que é uma estimativa de receita, né? E se fosse por esse cálculo, cada nobre colegas aqui, se você pegar 823 milhões de reais, a emenda impositiva ela é de 1,2%. Ela daria 9.876.000 reais. Dividido por 13 vereadores, isso é uma conta por cima, né? Pode dar bem menos, né? Ou pode dar pouco mais, mas é mais ou menos, né? É aquela famosa ainda conta de bar, né? Teria aí, cada nobre colega aqui da casa, parabenizo de novo a presidência, a mesa diretora, né? 759 mil reais para 2024, que nós teríamos que estar colocando nesse orçamento que está aqui, que está sendo discutido hoje, foi pedido vista por 10 dias, teria que estar colocando dentro do orçamento, mas para que isso aconteça, senhor presidente, nós temos, já vou parabenizar de novo o senhor, que já conversou com o jurídico, fazer aqui uma comissão com o jurídico, com o financeiro da Câmara e com as finanças da Prefeitura, porque não é simplesmente colocar lá e o ano que vem, todos os vereadores que pode destinar para a entidade que assim entender, é impositiva, né, na lei orgânica, já está na lei orgânica, é impositiva, né, tem que tirar de uma rúbrica, colocar na outra. Então eu acho que deveria sair já no dia de hoje aqui uma comissão, ou amanhã, né, se reunirmos todos os vereadores, né, e fazer essa comitiva aqui, ó, está aqui o doutor Márcio Tomazini, o doutor Matheus, Diego, né, o nosso financeiro, a Alcilene, né, junto com as finanças da Prefeitura, com o jurídico da Prefeitura, para saber de onde vai tirar essa rúbrica. Porque não é simplesmente colocar lá e depois a gente coloca de uma maneira errada, né, e não tenha. E eu tenho certeza que é um mecanismo que todos os vereadores aqui vai empregar bem, ou para a entidade assim que está precisando, né, ou a pasta que assim entender. Todas as cidades, a maioria das cidades hoje, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, tem essa emenda impositiva. E isso, senhor presidente, o senhor não vai deixar aqui, não só o senhor, como nós, os 13 vereadores que estão aqui, nós não vamos deixar um legado aqui só para essa legislatura, não. É um legado para outras legislaturas que virão dessa emenda impositiva. Então, eu acho que tinha que ter essas tratativas, nós temos que fazer uma audiência pública, foi pedido vista aí por 10 dias, nós temos que aprovar esse orçamento até o dia 30 de novembro, hoje é dia 24 de outubro, então dá para conversar, dá para ter o diálogo. A gente acompanhou aí nas mídias sociais aí,
da cidade de Rio Preto, que a gente sempre tira Exatamente. como exemplo, que o prefeito chamou toda a casa lá, né, e conversou, fez uma tratativa, né, os vereadores lá tinham um X para cada vereador destinar para cada pasta ou para cada entidade, que assim entendia, e ele fez ali como se diz, se entenderam entre eles, né, e o que os vereadores pediram foi um pouco mais baixo, não que os vereadores pediram, é que está também na lei orgânica da cidade de São José do Rio Preto. Eu acho que deveria partir, né? Eu acho que não deveria estar partindo da gente, eu acho que deveria estar partindo do executivo, porque está na lei orgânica, tem que cumprir, só que a gente tem que fazer de uma maneira correta. Então a gente tem mais de 30 dias para fazer essa tratativa, porque até o dia 30 de novembro, ou nós aprovamos esse orçamento, ou fica o orçamento desse ano. Então a gente tem que aí, eu não sei quem está fazendo a tratativa, o senhor já viu a movimentação do senhor hoje, junto com o Dr. Matheus, o Dr. Márcio Tomazini, mas eu acho que é um interesse de todos nós, é um interesse de todos os vereadores aqui, porque é uma igualdade, né? A gente tem várias entidades, várias pastas, né, que todo mundo se identifica, claro que você vai colocar naquela pasta que assim você mais se identifica, ou que assim mais está precisando, né? E vai deixar todo mundo de igual, né? Porque aqui todo mundo representa a população, os 13 vereadores. Eu acho que isso aqui teria que estar partindo do executivo. A Câmara Municipal de Catanduva realizará amanhã, quinta-feira, uma sessão especial para entrega de moções de aplausos propostas por vereadores e aprovadas por unanimidade em plenário. O evento será aberto à população em geral e terá início às 6h30 da tarde. A sessão será transmitida ao vivo pelo YouTube e o Facebook da Câmara Municipal. As moções de aplauso são proposições feitas por parlamentares com o objetivo de manifestar reconhecimento ou incentivo a indivíduos e instituições que prestam serviços relevantes à comunidade. Já está aqui conosco no Jornal Conecta, Dr. Newton Cândido, que é o nosso comentarista político. Ontem na sessão, Dr. Newton, tinha apenas um assunto na pauta, que era a aprovação do orçamento da Prefeitura para 2024. Veja bem quem está nos assistindo e também o nosso comentarista. O projeto é de autoria do prefeito municipal, prefeito Padre Oswaldo, e ele solicita 823 milhões para os gastos de 2024. E a Câmara Municipal simplesmente pediu vistas. Como é que fica agora esse projeto de lei? Boa noite, Marco. Boa noite, internautas. Boa noite. Antes de responder a sua colocação, eu queria deixar uma coisa bem clara. Nunca na história de Catanduva, nenhum prefeito arrecadou tanto dinheiro quanto Padre Oswaldo. Podemos dizer que Catanduva está com orçamento a nível de cidade grande? A nível de cidade grande. Se você quase 1 bilhão. Se você pegar o orçamento de Catanduva e dividir pelo número de habitantes, você vai ver que o valor per capita por pessoa, dizendo assim, o valor per capita por pessoa, é maior do que de Araraquara, é maior do que Araçatuba, é maior do que várias cidades do interior. E aí ele vai ficar... O que precisa deixar claro é que quando a gente pega o orçamento desse ano, teve 12% de aumento. Agora, o orçamento do município, do ente município, ele bara as casas dos 30%. Então, Catanduva tem um dos melhores orçamentos per capita do interior de São Paulo. Para um leigo, como eu, por exemplo, isto quer dizer que Catanduva, com esse dinheiro todo, não vai ter problema na saúde, na educação, na segurança
e daí por diante? Não pode ter problema em saúde, não pode ter problema em educação. Mas isso acaba sendo bom, então. É bom, lógico. Eu estou dizendo para você que arrecadou. Não só arrecadou, como a sobra nos cofres públicos foi muito grande. São as duas coisas. Agora, não basta ter dinheiro, precisa ter gestão. Gestão empresarial dentro de um órgão público, para saber administrar. Aplicação do dinheiro em infraestrutura. Nós não podemos, por exemplo, aqui, com as quantidades de chuvas que está ocorrendo nos últimos dias, por conta desse fenômeno climático que está acontecendo, ver o rio cheio de banco de areia, o Rio São Domingos, cheio de plantas, ou seja, praticamente um rio que foi concretado, assoreado. Além do que, o projeto original que criou o Lago dos Ipês, ele tem mais 2 barragens para cima. Ou seja, é necessário a prefeitura concluir essas barragens. Porque se de repente vem uma enchente, Deus nos livre, nos guarde, que não venha nada. Mas se de repente começa a chover demais lá na cabeceira do Rio São Domingos, nós podemos ter de volta as enchentes. Então, necessário se fazer as 2 barragens, né, que está previsto no projeto original, na parte acima do Lago dos Ipês. Explica para o nosso munícipe. A Câmara tem que votar de qualquer forma, embora tenha pedido vistas, o PL 114/2023 tem que ser votado ainda neste ano. A Câmara tem que votar o PL, porque se ela rejeitar, ela tem que explicar os motivos da rejeição. E se não tiver o orçamento, o prefeito vai ter que administrar por decreto. Porém, se a Câmara se recusar a não aprovar ou aprovar sem as devidas explicações, o Ministério Público poderá ingressar com ação contra todos os vereadores que está causando problemas para a cidade. Nesse caso, a Câmara não é obrigada a aprovar os 823 milhões? Não, ela é obrigada a aprovar os 823 milhões, ela pode fazer emendas no orçamento. Os vereadores destinando de outra forma o dinheiro, essa verba. Pode fazer emendas impositivas, destinando as verbas para outras fontes, né, de recursos, mas ela pode, inclusive, diminuir o valor do orçamento, entendendo que ele está superestimado. Ou seja, em Catanduva, sempre houve esse problema em algumas administrações, né? Lá atrás, eles superestimavam o orçamento para poder gastar além da arrecadação. Era uma técnica que os prefeitos usavam no passado. Seria uma tática porque 2024 é um ano político. Você acha que é uma tática para o prefeito ter bastante dinheiro em caixa? Então, agora existe uma outra... Eu fiz uma pergunta difícil. Não fez. Normalmente existiam essa tática de gastar bastante no último ano. Porém... Mostrar obras. Exatamente. Com a lei de responsabilidade fiscal, os 6 meses antes, ele não pode gastar além do limite. Ele não pode começar a ter déficit público no coisa. Então, ela segura um pouco. Mas, assim, nos 6 primeiros meses, vai ser uma gastança. Espero que essa gastança seja em infraestrutura. Ou seja, vamos projetar Catanduva para o futuro. Pela sua experiência como vereador, né? Você acha que esse PL, passa? Passa, ele está dentro dos limites, né? Eu acho que a arrecadação subiu muito na nossa cidade.
né? É o que eu falo. E ele precisa aproveitar esse boom, porque daqui a pouco essas coisas são alternadas, né? Tem sobe, desce, né? São uma verdadeira gangorra, né? Então tem hora que o orçamento sobe e tem hora que o orçamento desce. Mas existe um outro detalhe nessa história. As despesas às vezes sobem violentamente. Ela tem um crescimento orgânico. A máquina, ela tem um crescimento orgânico, que ela cresce sem nada. Assim, por exemplo, o salário sobe por conta do quinquênio, por conta da sexta parte. Ele vai subindo, ele tem um crescimento vegetativo, a folha de pagamento. A energia elétrica pode subir. Então, as despesas podem subir mais do que a receita. E, às vezes, nós podemos acreditar que esse orçamento é suficiente, mas, de repente, podemos estar caindo num buraco. O importante é acompanhar mensalmente, né, se está tendo superávit, se está tendo déficit, e projetar, ou seja, fazer uma projeção. Para isso, existe também o site da Prefeitura, que é o site da transparência, e que o cidadão pode acompanhar. Não, existe, agora eu vou fazer uma propaganda, existe 2 leis, 2 emendas na lei orgânica, que é obrigado a estar no site de transparência, que mensalmente o prefeito tem que publicar o superávit ou déficit orçamentário, né, para que as pessoas possam acompanhar aquilo lá. E o acumulado, né, está lá. Eles não têm feito a publicação, né, mas é uma publicação que é obrigatória no site da transparência, porque está na lei orgânica. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. O governo de São Paulo iniciou uma mobilização entre gestores municipais de todo o estado para acelerar a troca das antenas parabólicas tradicionais pelas digitais. A tecnologia ainda é comum no interior, especialmente em áreas rurais. Porém, a frequência utilizada por esses equipamentos pode sofrer interferência do sinal da internet 5G. A previsão é que o sinal das parabólicas comuns seja desativado em dezembro de 2024. A tecnologia oferece uma navegação até 100 vezes mais rápida e já está disponível em 141 cidades paulistas. A Invest SP vai incentivar e apoiar prefeituras na realização de campanhas em espaços públicos para informar o cidadão sobre a necessidade da troca das antenas parabólicas tradicionais, que pode ser feita gratuitamente nas 320 cidades paulistas, onde a ativação do 5G já foi liberada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Para ter acesso à antena digital sem custos, a pessoa ou família precisa ser beneficiária de algum programa social do governo federal e registrada no Cadastro Único e possuir uma parabólica convencional com sinal ativo. A lista com as cidades onde já é possível fazer a troca, as regras para ter acesso ao equipamento e o passo a passo para fazer o pedido podem ser consultados no site do Siga Antenado. Apesar da moradia ser um direito, no Brasil há muitas cidades que cresceram de uma maneira desordenada que acabou gerando uma série de problemas urbanísticos, ambientais e sociais. Com o objetivo de organizar o espaço urbano e permitir a regularização dos seus ocupantes, em 2017, uma lei federal foi aprovada para que os municípios se adequem ao programa REURB. A gente recebe aqui no estúdio o especialista no REURB, Nilton Marto Vieira Cruz. Bom, Nilton, muito obrigada, pela sua presença aqui no Jornal Conecta mais uma vez. É uma satisfação estar aqui e, inclusive, trazendo um assunto tão desconhecido, né? Tão importante, que resolve situações inimagináveis, né?
Então, acho que a gente vai poder dialogar aqui sobre esse assunto, esclarecer a população e trazer possibilidade para muitas pessoas resolverem suas pendências, né? Exatamente. Nessa questão da regularização fundiária. Então, eu gostaria que você começasse falando o que é a REURB, né, e quais os benefícios. Então, a REURB foi uma lei que foi publicada em 2017, depois de um longo trabalho de uma comissão envolvida em fazer uma lei bem objetiva, coisa que é difícil no Brasil, porque as leis são muitas vezes mais empecilhos do que solução. Uma lei federal, né? Lei federal, que se aplica em todos os municípios. E essa lei aprovada, ela traz a resolução de todos os problemas de loteamentos, de parcelamentos de solo, de núcleos urbanos irregulares, que o loteador faleceu, não conseguiu concluir, não aprovou, não finalizou, e as pessoas só têm o contrato de gaveta. Muitos já construíram e não tem um documento consistente. A REURB, objetivamente, a gente monta um processo técnico administrativo, monta um mapa do loteamento atualizado com a situação de hoje, lote a lote, mesmo os lotes que foram divididos, vai constar aqui, dividiu parte A, parte B, tudo certinho, arruamento, entra na prefeitura, documento lote a lote dos moradores, contrato de gaveta, a prefeitura analisa, reconhece, emite o certificado de regularização fundiária, que é um documento específico que diz fulano de tal, proprietário do lote tal, quadra tal, na rua tal, com tantos metros de frente, tanto de um lado, tanto do outro, tanto fundo, ponto. Essa descrição do certificado vai tudo para o cartório, e aí o cartório abre a matrícula definitiva individualizada para cada morador e legaliza definitivamente a situação de todos eles. E de uma maneira muito mais rápida também. Rápida e objetiva. A gente juntando a documentação, o projeto na prefeitura, o limite de aprovação é 6 meses. Nós temos processos que se arrastavam por 5, 10, 20 anos. Eu tenho um cliente que é um loteamento de mais de 20 anos. Nós estamos resolvendo agora. Tem muita gente que vai procurar, por exemplo, outros caminhos, como o uso capião, e isso acaba demorando um pouco mais. É que não tinha outro caminho. Antes você tinha que procurar um advogado, constituir advogado, entrar com o uso capião, gastar na justiça, demorar 8, 10 anos para aprovar. Agora não precisa mais. Faz o trabalho técnico de engenharia, de arquitetura, mapeia o loteamento, documentação dos moradores, memorial descritivo, entra na prefeitura, a prefeitura soltou o documento, vai para o cartório e finaliza. Tem até essa economia, que é direto ao ponto, resolve. E vale para condomínio de apartamento ou condomínio de escritórios, também regulariza. Olha só, pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. E às vezes a gente tem situação que a construtora, por exemplo, faliu, entregou o prédio, faliu, não concluiu a documentação de cada um dos proprietários. Lógico que a gente tem que analisar sempre os documentos que tem, se há alguma pendência, bloqueio judicial, dívida trabalhista ou outras coisas. Mas se não tiver nada disso, a gente configura a descrição desse condomínio, lote a lote, apartamento por apartamento, e legaliza ele. Vai para a prefeitura, vai para o cartório e entrega o título de cada um. É fantástico, é uma situação assim atípica, muito boa, inédita, que é uma lei objetiva que resolve as situações para o Brasil todo. Que não precisa, por exemplo, de uma lei municipal. Isso, não precisa, porque a lei federal ela se aplica em todos os municípios. Tem município que até faz, copia da lei federal e edita a lei municipal, né? Mas não tem nenhuma necessidade. Seguramente a gente trabalha com a lei federal em qualquer município. Aqui em Catanduva, você sabe falar quantos bairros que estão irregulares nessa situação assim? Olha, as primeiras notícias da REURB, quem trouxe para Catanduva fui eu, por causa de um cliente específico, que eu estava tentando resolver uma situação dele e descobri a lei. Aí fui estudar, fiz a capacitação, fui para o congresso. Semana que vem estou num outro congresso nacional com 300 profissionais e técnicos do Brasil todo. A gente troca, compartilha essas informações. Nós formamos esse grupo que eu faço parte dessa Comissão Nacional de Regularização Fundiária. Então é uma experiência fantástica, porque é muito rica, né? E quando eu trouxe, eu comecei a prospectar. E a gente tem hoje mapeado, que eu já estou conversando com os moradores, 6 núcleos que eu estou regularizando, né? 4 eu já dei entrada na prefeitura e 2 a gente está preparando para dar entrada. Um, inclusive, é na área rural. É interessante, mas como ele parece, ele idêntico com um loteamento de cidade,
não faz mal que ele está na área rural, ele se regulariza também. Olha né? só. E tem mais aí uns 4 a 6 que, pelas informações, eu ainda vou buscar, não tive tempo de conversar com essas pessoas, mas eu estou à disposição também de me procurarem, da gente esclarecer, mostrar como é o procedimento, que não tem tanta burocracia, que é prático, que é objetivo. Encurta o caminho, né? Encurta o caminho e resolve a situação dessas pendências que a pessoa está há 20 anos, 30 anos sem resolver. Ô Niltinho, passa aí um contato, seu telefone, seu endereço, para que a pessoa que está assistindo, né, e gostaria aí de encurtar o caminho, né, através daí da REURB, possa te procurar. Eu estou passando o meu WhatsApp, que eu acho que é muito mais prático, que a gente se comunica, depois a gente pode marcar reunião presencial, mas é o 17 99744 9904. Eu estou à disposição, as pessoas têm me procurado, a gente tem tido uma dinâmica muito boa e tem mostrado que surgiu essa oportunidade de tirar a preocupação de muitos que têm realmente esse documento que é fraco, né? Um contrato de gaveta, com risco de perder. Exatamente. Porque se sai um embargo na matrícula original, que é a única que consta no cartório, que quem é dono é aquela matrícula mãe, e tiver um embargo, um bloqueio, uma dívida, eles correm o risco de perder o seu terreno, porque é um contrato de gaveta, não tem solidez. E sem escritura você não consegue fazer nada, não né? E com a escritura, além de tudo, você abre, pode vender, a pessoa pode financiar, quem vai comprar pode financiar para construir. Então, abre 1000 possibilidades, é bom para o município, legaliza, lança IPTU, fica bom para todo mundo e seguro também para todo mundo. Muito obrigada pelas informações aqui no Jornal Conecta mais uma vez. E aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente vai deixar o telefone do Nilton aí na tela para você procurá-lo. Muito obrigada, Niltinho. Eu que agradeço, estou à disposição. O governo de São Paulo, por meio do SP, regulariza transporte de cana em composição de veículos de até 91 toneladas, publicou nesta terça-feira portaria que regulariza a emissão de autorizações especiais de trânsito para o transporte de cana-de-açúcar em composições veiculares de carga de até 1 tonelada. A portaria atende a uma regulamentação federal tratada em resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para colocar em prática a medida. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento vai promover uma capacitação para usinas e produtores, em parceria com o DR e a União da Indústria de Cana e Açúcar e Bioenergia. Além da otimização do transporte da cana-de-açúcar, a regulamentação do transporte do ensino em comboios de até 91 toneladas atende aos mais rígidos critérios de segurança veicular, estrutural e de tráfego. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Quando o coração bateu mais forte, ajudei você a ir adiante. Também trouxe notícias que mudariam seu mundo e fiz questão de cuidar dele, sem medir esforços para isso. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite. Pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Mesmo passando por tantos momentos, foi em meus braços que te acalmei e mostrei que sempre estarei com você, participando de suas conquistas, cuidando do hoje e celebrando o futuro, pois a nossa amizade é para sempre. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. O Jornal Conecta termina aqui. A você uma boa noite e uma ótima semana. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã.